Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Queridos, hoje nós estamos na quarta e última revista, começando a quarta e última revista dessa série, Conheça o Antigo Testamento com duas revistas e Conheça o Novo Testamento com mais duas revistas. Essa revista vai de Colossenses até Apocalipse. A lição de hoje é o estudo da carta aos Colossenses. E temos como alvo para a nossa lição reconhecer que Jesus é tudo para o cristão, motivar-se a conhecer cada vez mais a Jesus, abandonar as atitudes que não condizem com quem Jesus é. Isso é muito visível hoje para a igreja, né? Nós precisamos realmente entender que Jesus Cristo é tudo em nossas vidas. Precisamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo quando ele diz, que a tua graça me basta, né? E realmente Cristo é suficiente para todos nós. Colossenses é fantástica em sua cristologia. Nessa epístola, o apóstolo afirma com absoluta autoridade a supremacia de Cristo. A gente vê isso lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Isso está em confronto, uma crescente heresia que estava acontecendo na igreja de Colossos. Ensinos heréticos estavam sendo propagados na igreja em Colossos. A gente vai ver isso mais um pouquinho à frente, como é que esses ensinos acabavam se infiltrando no dia a dia da igreja. E isso é muito atual para os nossos dias. Hoje em dia a gente tem muitas práticas que não condizem, não tem respaldo bíblico, não condizem com a prática cristã, mas estão se infiltrando na igreja por modismos e às vezes até se estruturando no conjunto de doutrinas de determinadas instituições eclesiásticas. A gente percebe, com base nessa citação que o autor da revista nos faz, Cristo, o Senhor da criação e a cabeça do corpo, que é a igreja, é completamente suficiente para todas as nossas necessidades, para toda a nossa necessidade espiritual e prática do crente. Como eu disse agora há pouco, Paulo diz, a sua graça me basta, a tua graça me basta, é suficiente para as nossas vidas. Nós temos sim hoje, podemos recorrer à psicologia, podemos recorrer à filosofia, podemos recorrer às ciências, mas elas não respondem à necessidade espiritual que o homem tem de salvação. O que responde a essa necessidade espiritual é o sangue de Cristo Jesus, é a graça de Cristo Jesus. Por mais que a gente possa realmente lançar mão de conhecimentos que temos das ciências, eles não vão dar conta das necessidades que nós temos do ponto de vista espiritual. Porque essa necessidade, esse vazio, como Santo Agostinho dizia, esse vazio que o ser humano tem é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. É mais uma carta do grupo dessas cartas paulinas. Ela foi escrita no ano 61 depois de Cristo. A gente percebe que Paulo, enquanto estava preso em Roma, teve uma produção escriturística para as igrejas acentuada. O alvo são os crentes que estão na igreja em Colossos, expressão-chave, Cristo, a primazia, e os versículos que está lá no capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Ah, como isso fala hoje, Foi escrito para Colossos, foi, mas serve muito para a igreja cristã nos dias de hoje. E aí a gente tem dois pilares básicos de esboço para essa carta, São 4 capítulos, meio a meio, Uma parte de doutrina, outra parte de prática. Na parte de doutrina temos a supremacia de Cristo, o que Cristo fez em nosso favor. Na parte da prática, a submissão dos cristãos, o que Cristo faz por meio de nós. E o resumo disso tudo, entre a doutrina e a prática, entre a teoria e a prática, a gente pode perceber que é o reconhecimento da primazia de Cristo em nossas vidas. Tudo é dele, por ele e para ele. Em uma frase, poderia ficar o resumo da carta descrito da seguinte maneira: Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. Então aqui seria o resumo da carta em uma única sentença. A cidade de Colossos, ela era uma cidade importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. O terreno da cidade era um terreno vulcânico, e isso promovia uma fertilidade diferente assim, para as plantações, assim, muito mais acentuada. Ela tinha uma boa colheita.
As fontes também, algumas fontes, elas tinham uma coloração que facilitavam também. Tinha muita criação de ovelha na cidade de Colossos, e essas fontes, né, com essas águas, ajudavam a tingir essa lã, que aí ganhava um valor diferenciado no mercado. Paulo ficou alguns anos em Éfeso, e nesse período o evangelho chegou a Colossos, né, a gente vê isso descrito lá no Atos 19. É possível que Epáfras, ele que se converteu em Éfeso, ele tenha sido o fundador dessa igreja. Ele era um intermediador, né, entre a igreja de Colossos e também de Paulo. Era ele que passava os relatórios. Na ausência do Epáfras tinha o Arquipo, que exerceu um ministério local. Tinha muito, assim, não era uma cidade de povos variados. Tinha alguns judeus, sim, que acabaram, assim, saíram da Babilônia e foram se dirigir para a cidade de Colossos, mas os gentios que lá moravam eram mais frígios, né, da nacionalidade frígia, e esses frígios, né, eles descendiam também de povos que tinham uma religiosidade que cultuavam a natureza. E é possível que alguns desses que cultuavam a natureza tenham se infiltrado também dentro da igreja e tenham tentado introduzir alguns elementos pagãos, né, à doutrina cristã. Já não bastava os judaizantes tentando trazer elementos legalistas para as igrejas cristãs que estavam se formando, agora tinham também esses povos de origem religiosa pagã que estavam tentando trazer as suas práticas para dentro da igreja. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento hoje, porque hoje dentro de alguns cultos cristãos protestantes a gente vê prática de outras confissões religiosas. Há um sincretismo muito acentuado e aceito dentro das igrejas protestantes, que a gente precisa ter cuidado, porque começa a ser prática em outras igrejas, e igrejas batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, daqui a pouco começam a aceitar determinadas práticas no seu meio, porque todo mundo está fazendo. Mas é aquela história, né? Não é porque todo mundo está fazendo que a gente vai fazer, né? É a história de pai e mãe, né? Você não é todo mundo, né? Então vamos aqui pro lado do espiritual, né? Você não é o mundo. Você é realmente separado para fazer a obra do Senhor. A gente percebe que, já disse, né, que a carta, né, aos Colossenses é cristológica. Em nenhum outro livro do Novo Testamento encontramos a maior ênfase em Cristo do que em Colossenses, né? Proporcionalmente, é claro. A gente vê praticamente que 100% da carta está relacionada a essa obra de Cristo. E Paulo reafirma suas palavras que disse lá aos Efésios, né? De fazer convergir nele, né, em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Tudo que fazemos aqui, tudo que esperamos do porvir, está em Cristo. É dele, por ele, para ele. Eu acho que essa é a expressão que melhor resume essa carta de Paulo aos Colossenses. E aí, qual o problema que estava acontecendo lá em Colossenses? Né? A gente vai perceber que tinha as filosofias gregas, que tem a ver com a ideologia terrena, alguns raciocínios falazes, filosofias e vãs sutilezas. Veja os versículos, né, que tratam desses elementos. O legalismo judaico, uma imposição terrena, né, a tradição dos homens, a circuncisão, dietas, as festas, a guarda do sábado. E a gente sabe que com o advento ainda não, aqui pelo menos aqui os cristãos a gente estavam cultuando também aos sábados, mas com o passar do tempo a gente entendeu que o dia importante para o cristianismo e que deveria ser o dia do descanso seria o domingo, por ser o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Há também a presença de um misticismo oriental, uma idolatria terrena, adoração a anjos, a valorização de visões, ascetismos. Por mais que a gente tenha essas características, não adoração a anjos, né? A gente tem uma reverência a seres celestiais, pelo menos naquele momento em que os personagens bíblicos se deparam, né, com o ser celestial, ele presta uma reverência por ser um enviado ali de Deus. Mas não há uma adoração a esses anjos, não há um culto, pelo menos no que a Bíblia nos descreve, não há um culto destinado a esses seres. As visões, elas são bíblicas, são em determinadas circunstâncias, com determinadas finalidades. Não tem a ver com êxtase, não tem a ver com delírios. Então a gente pode perceber isso também dentro da carta aos Colossenses, né, que estava tentando penetrar dentro da igreja, assim, como averiguar uma visão, foi verdadeira, não foi verdadeira. Então a gente tem
alguns critérios, né, para testificar isso do ponto de vista da Bíblia. Né? E o ascetismo que é uma prática do monge, né, aquele que se afasta, né, da cidade para viver recluso. Então, alguns desses povos que ajudaram a formar a cidade de Colossos, eles tinham essa prática, né, pelo menos do ponto de vista religioso. Eles se desapegavam, né, das coisas materiais e se refugiavam, né, em determinados locais. Em alguns momentos, isso começou negativamente a fazer parte também da vida cristã. Eu não estou dizendo que esse não foi um movimento cristão. Há sim um movimento monástico, que a gente chama na história do cristianismo, que algumas pessoas se refugiavam em determinados lugares porque queriam se afastar completamente dessa vida mundana, e nesse sentido a gente percebe que há uma tentativa, né, de se viver pelo Evangelho e do Evangelho para o Evangelho exclusivamente, se afastando do mundo. Né? Mas isso há também implicações, por quê? Porque Cristo nos chamou para irmos às nações, não nos escondermos das nações. Mas esse é um detalhe que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, com mais tempo, em outra situação. Aqui é somente um destaque que a gente faz, e a questão, né, própria, né, você pode pesquisar aí na história da igreja cristã, o movimento monástico, e vai ver coisas interessantíssimas em relação à introdução desse movimento, como tinham pessoas, e como esses monges, né, que a gente vai chamar hoje, né, o termo seria esse, né, esse ascético, né, como é que eles tinham também seguidores, né, pessoas que se reuniam à sua volta para aprender com eles. Né. A gente pode fazer uma aplicação desse conteúdo até agora, dizendo o seguinte: para sermos capazes de combater as heresias vigentes em nossos dias, é necessário conhecê-las. Procure estudar sobre elas e encontre na Bíblia respostas que reafirmem, ou que reafirmem a nossa fé, que é totalmente desvinculada de qualquer valor herético. Né? A nossa fé é estruturada na pessoa de Cristo Jesus. A nossa fé é cristocêntrica, é bibliocêntrica, é estruturada na Bíblia, em Cristo. Então a gente precisa ter isso em nossa consciência, isso muito claro. Coisas que são criadas pelos homens nem sempre trazem bons resultados para a nossa fé. O que a natureza de Cristo ela promove para nós? Então, na carta aos Colossenses, nós vamos perceber que tem uma questão do velho homem e do novo homem. Quem é o velho homem? É aquele que uma vez se despis. Assim, vou ler aqui a conjugação, né? Se despiu, agora achei a conjugação. Se despiu do velho homem de seus feitos, né? Colossenses 3:9, né? Uma vez que que vos despistes, né, do velho homem com os seus feitos. E esse homem no presente, como é que ele está? Ele agora, se no passado ele tirou essa roupa do velho homem, agora ele se reveste de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A obra de Cristo nesse novo homem, ela promove um entendimento do Evangelho, uma reconciliação com o Criador. Lá em Romanos diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, quando você é agora um novo homem, você é chamado a essa presença do Senhor. Você tem o acesso ao trono da graça do Pai. Esse acesso vai promover em nossas vidas um aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento chama-se santificação. Começa no dia da nossa conversão e finaliza quando estamos lá na glória, que aí temos completado todo esse processo de santificação. Tem um elemento espiritual, que é o sepultamento e ressurreição espiritual em Cristo, uma vivificação e perdão, uma absolvição da condenação. Tudo isso nós encontramos nessa figura do novo homem. Esse novo homem, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele nasceu de novo com base no perdão de Deus. Ele tem a sua culpa removida, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E como é que isso se processa no nosso dia a dia? Né? A gente tem aqui os capítulos 3 e 4 para tratar desse elemento. Ele se processa no meio cristão, né? Na igreja. Isso se processa, tem os seus resultados no meio da nossa família e também no meio social. E aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Você é capaz de enxergar como todas essas características de Cristo se refletem em sua vida? Começa avaliando seu relacionamento familiar e trabalho. O que a gente precisa compreender é que
se nós somos convertidos em Cristo Jesus, os frutos, eles têm de aparecer. Eles precisam aparecer. Esse fruto, nossa família vai experimentar esse fruto, a nossa igreja vai experimentar esse fruto, as pessoas que se relacionam com a gente no dia a dia vão experimentar também desse fruto. Não tem crente improdutivo. Lembre que Jesus é aquele que poda, né, a videira. Deus é esse que poda a videira, que faz com que a gente produza cada vez mais para a honra e glória do nome do próprio Deus. Então a gente precisa realmente produzir esses frutos. E um bom crente, pela sua atuação, pela sua vida, ele já é essa produção desse fruto. Finalizando, a gente pode dizer o seguinte, que Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente. Ele é a razão do crente existir. Nessa epístola, nós aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo em contraste à futilidade das heresias humanas. O conhecimento humano nos leva até onde o homem pode pensar. O conhecimento de Cristo nos leva para a vida eterna. Aí cabe a gente querer escolher. A gente quer seguir o homem que tem um caminho limitado, que tem um caminho que não leva para a salvação, ou quer seguir a Cristo Jesus? Fica essa perguntinha para vocês. E na próxima semana nós vamos começar a estudar, né, a próxima carta, que é a carta aos Tessalonicenses. Né? Nós temos 2 cartas aos Tessalonicenses. E aguardo você lá. Forte abraço e até a próxima.